Como é que o Evangelho entrou na sua família, na história da sua família? Através de quem? Esse irmão já morreu. Ele era chamado Fabiano. Ele era um cabo da Polícia Militar e foi transferido aqui de Belo Horizonte para Bom Despacho. Meu pai tinha um reumatismo e ele sofria muito, quase não andava e tomava uma injeção chamada 914 de 3 em 3 dias. E só tinha um enfermeiro lá no batalhão que aplicava essa injeção, que era na veia. E esse cabo chegando ali, ele recebeu a incumbência de aplicar esse remédio do meu pai. E ele era crente. Ele se chamava Fabiano, já faleceu. Tem uns 4 anos que ele faleceu. E ele começou a nos evangelizar, levando aqueles livrinhos pequenininhos, Marcos, Lucas, João. E a gente não sabia ler ainda. Mas a gente gostava de ter aquele livrinho e guardar, e parecia que a gente lia. Depois a gente aprendeu a ler e leu aqueles livrinhos tudo, e achava tudo muito bom. E mudamos daquela casa que a gente morava para o meio das pessoas que já eram crentes. E 2 irmãs nos convidou para ir à igreja. E eu fui, eu e minha irmã, porque meus pais criaram 6 filhos, 3 moças e 3 rapazes. E eu fui com essa irmã para a igreja. E chegamos ali no dia no dia 25 de dezembro de 1935. Nós aceitamos Jesus ali naquela igreja. Quer dizer, era um dia de Natal. Era dia de ano. Não, dia de ano. Não, 25 de dezembro. Não, 31 de dezembro. Sim, passagem de ano. Passagem de ano. Me lembro desse dia como se fosse hoje. E ficamos com 1933? 35. 35. Entregamos para Jesus e ficamos ali frequentando a igreja e nossos pais longe ainda. Meu pai bebia muito, minha mãe também bebia. E a gente era muito criança, não tinha muito o que fazer, mas a gente ficava preocupado com aquela situação. Mas nós fomos orando, aquelas irmãs foram cuidando da gente, levando a gente para a igreja, e levando, e orando, e pedindo oração na igreja, e minha mãe também aceitou. Aí a coisa ficou mais fácil, a gente frequentando a igreja, e até que a gente conseguiu também trazer o pai. E Jesus salvou ele, mas salvou assim de uma vez, uma noite por dia, largou o álcool, largou o cigarro, e foi verdadeiramente transformado. Então o nosso lar mudou, porque a gente agora já frequentava a escola dominical, a gente já ia aos cultos e tinha culto nas nossas casas e a nossa vida mudou da água para o vinho. E assim a gente foi crescendo ali, né? E casamos então muito nova, ela casou primeiro, depois, pouco tempo, eu me casei. E a vida continuou assim. A gente com o propósito de servir a Deus e fazer o que pudesse para Ele. E eu vinha trabalhando, trabalhava na igreja, cuidava da casa, depois comecei a estudar. E sabe que hora, pastor, que eu largava às vezes os livros? 2h30, 3 horas da manhã. É que eu terminava de fazer os trabalhos, naquele tempo não tinha computador. Aqueles trabalhos eram pedidos para fazer em papel arrumaço e era 6, 7 folhas de um lado e de outro, que a gente fazia aquilo à mão, porque só tinha máquina de escrever. E eu ainda não tinha uma máquina, então eu escrevia tudo à mão, dava um calhamaço assim, ó. E levava aquele trabalho muito bem feito, desenhava na capa, fazia com uma letra bonita ali na capa dos trabalhos, entregava, sempre tirava a nota máxima. Quando chegava no final do semestre, eu já tinha passado. Se eu não quisesse fazer a prova final, não precisava ir, porque já tinha nota para passar. Então, fui muito dedicada, levei a coisa com muita responsabilidade. E Deus me ajudou de maneira maravilhosa. Eu tinha saúde nesse tempo e aí me deitava 2h30, 3 horas, no outro dia de manhã estou aí pronta para o trabalho de novo. Vamos falar um pouquinho do livro.
por que a senhora escreveu um livro focado nos adolescentes? Conhecendo eu a vida dos adolescentes, porque eu tinha casa cheia, né? Tive a casa cheia. Quer dizer, então, teve 15 adolescentes em casa, né? Eu tive. Então, eu vi as necessidades que os adolescentes passam. E também a gente estudava muito a psicologia, né, no curso. Nós estudamos a psicologia da criança e do adolescente assim muito a fundo. Porque para trabalhar com professores a gente tem que exercer isso muito bem. Então, eu vi a necessidade de estar trabalhando, estar conversando muito com os adolescentes. Então, o que eu fiz? Eu tive uma ideia de escolher 8 adolescentes na Bíblia e comentar sobre eles. Vou falar rapidinho aqui. Vamos aqui no sumário. Lá vem o sonhador. É a história de José. É a história de José. Enquanto dormia, um adolescente foi chamado por Deus. Esse foi quem? Samuel. 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 Filho de Ana. Ana. Então contei O toda aquela profeta história. Samuel. O profeta Samuel. Um adolescente ungido rei de Israel. Davi. Os adolescentes e as ursas. Aqueles moleques que zombaram do profeta Eliseu. Sim, senhor. O general e a criada adolescente. Naamã e a menina que ele levou para trabalhar de empregada na casa dele. Sim. Quem é este menino? Aqui eu não sei. Quem é? Jesus entre os doutores. Alguém fez uma pergunta dessa, né? Algumas traduções falam bem claro. Que menino é este? Quer dizer, a senhora pegou aqui a fase adolescente de Jesus, né? Porque aqui ele tinha 12 anos, 12 né? anos. 12 anos. A merenda que alimentou quase 5.000 pessoas. Foi a multiplicação dos pães, que um jovem forneceu. Aquele meninozinho que estava com a sua merendinha, né? Esperando a hora para 5 pães e 2 peixes. E foi pedido, aquela André, né? Pediu a ele. Que cedesse. Que cedesse aquela merendinha para Jesus. Ele não demorou a fazer isso. Não pensou 2 vezes. Entregou logo, rapidamente. E depois ele viu a maravilha que Jesus fez. Quer dizer, além do muito que ele já tinha aprendido, aprendeu mais ainda. E aquela multiplicação para nós também nos ensinou muito ali, né? Mas aqui eu destaquei bem a gentileza daquele menino. Ainda fiz uma pergunta para os adolescentes. Se você estivesse numa situação dessa, você faria o mesmo que o menino fez? Porque muitas vezes a criança fica ainda, é adolescente, já passou daquela época do egoísmo, que aos 5, 6 anos sempre isso vai terminando pela psicologia, mas ainda fica um pouco, né, de querer segurar aquilo que é seu. Então eu fiz essa pergunta para os adolescentes. Você entregaria a sua merenda para Jesus ou você falava, não, a merenda é minha, vamos merendar agora, a mamãe preparou para mim e tal, mas ele cedeu gentilmente. E a menina que foi chamada de louca? A menina chamada de louca, essa menina é Rode. Ali quando eles prenderam Pedro, e ele está lá na prisão bem guardado, por aquele tanto de soldados, e impenetrável ali naquela cadeia, e o anjo entrou e livrou Pedro. Mas o povo estava orando na casa de Maria e na casa de João, orando em favor de Pedro. E a menina estava lá, a Rode. Rode significa rosa. E essa menina fervorosa ali ajudando a orar. Eu despertei os adolescentes para a oração, porque uma coisa que nós temos que aprender a fazer bem cedo é orar, né? Sem oração fica difícil. E mostrei também a alegria daquela menina, mas alguém a chamou de louca. Você está ficando louca? Não, Pedro está aí. Ela ficou tão maravilhada, tão assim, achando gostoso aquilo, que ela nem abriu o portão para ele. Esqueceu até de abrir a porta. Ela correu lá e disse assim, ó, Pedro está aí. E eu mostrei isso tudo assim, bem... Quer dizer, ele estava preso até pouco tempo. Até pouco tempo. Né? E aconteceu aquele milagre lá. E o livro
Ele tem também as ilustrações de tudo isso que a gente fala, tem ilustrações, né? Uhum. Tem aqui a ilustração de todo o assunto. De cada história tem uma ilustração. De cada história tem uma ilustração, uhum. né? Uhum. Aqui, por exemplo, é quando Samuel está deitado, ou Eli está deitado, e Samuel chega para ele. Aqui é o rei Davi, quando ele era ainda adolescente, que matou o Golias, o gigante. Aqui é os adolescentes e as ursas, né? Muitas ursas e alguns meninos espalhados. Duas ursas e muitos meninos espalhados pelo chão. Uhum. Aqui nós temos o general e a criada adolescente. É aquele momento que ele entrou no Rio Jordão e, por obediência, porque no primeiro momento ele não quis aceitar aquilo, mas alguém falou com ele, olha, se fosse uma coisa mais difícil, o senhor ia fazer, então vamos lá. E foram, e realmente ele recebeu a cura. Aqui, quem é este menino? Está Jesus aqui entre os doutores, e os doutores interrogando, perguntando alguma coisa, e tudo que perguntava ele respondia. E aliás, um fato interessante, né, a destacar aí nessa história do menino no meio dos doutores, é que a família de Jesus tinha subido para a festa tradicional, não é isso? E na volta, Maria deu falta de Jesus no meio do caminho, não é isso? Deu falta. 2 dias depois de viagem... Isso está na página 102. 2 dias depois de viagem... É que deu falta ela dele. Deu falta dele e eles voltam lá e vai encontrar... Mas é comum, a adolescente gosta de ficar acompanhando com... Agora, eu não sei exatamente quantos filhos Maria teve, foram vários, claro. Foram vários. Agora, a senhora já perdeu algum filho desses 15? Já foi num lugar assim, que depois chegar em casa e falar, Nicodemos, cadê fulano? Não. Nunca perdi assim, não. Mas fazia chamada para chamar os 15? Não. Mas eu fiz uma viagem para Recife uma vez. E o Alexandre deu uma escapulida lá e desceu a rua, assim, andou pouco. E eles ficaram meio malucos. E foram até para a rádio. E correram, botaram o retratinho dele lá e tal. E o menino andou pouco. E entrou na casa de uma senhora, foi conversando com ela ali e tal. A senhora estava fazendo almoço, deu comidinha para ele e depois ia subindo com o menino para ver. Esse menino veio aqui, parece que foi daqui de cima que ele veio descendo. Deixa eu ver de quem é esse menino. E ele foi. Ela foi subindo com o menino até que encontrou com alguém que já estava procurando. Mas comigo não.